Senhor da igreja, 1 de Pedro. Nós, semana passada, inauguramos uma série de estudos expositivos na primeira carta de Pedro. O que nós fizemos sábado passado, usando a linguagem, foi de sobrevoo. Nós sobrevoamos a carta de Pedro, como se alguém voa sobre uma floresta e olha a floresta de cima. Nós fizemos um voo panorâmico, olhando as temáticas principais de Pedro. Isso foi semana passada. E eu tinha dito que a partir dessa semana, nós não vamos mais sobrevoar, mas nós vamos entrar na floresta e olharmos, muito obrigado, irmão, olharmos a textura das folhas, dos troncos, e vivermos dentro dessas florestas. E daqui para frente, irmãos, nós vamos estudar Pedro, versos por versos, não importa quanto tempo a gente passe. Não estou nem preocupado com o tempo. Nós vamos estudar essa carta inteira. Capítulo 1 de 1 de Pedro, versos 1 e 2. Todos encontraram? Nós, no último hino que nós acabamos de louvar, a primeira estrofe diz assim: aqui não é meu lar, um peregrino sou. De que bênção, porque é sobre isso que nós vamos falar hoje à noite. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos, dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra da santificação do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo, a aspersão do sangue, do seu sangue, graça e paz lhes sejam multiplicadas. Queridos irmãos, o que esse texto nos mostra nesta noite é que a vida nossa é vida de estrangeiros. O que esse texto e o que essa carta vai nos mostrar é que todo nascido de novo, ele é um estrangeiro nessa terra. Nós não somos daqui, irmãos. Nós estamos aqui de passagem. Esse é um tema que vai aparecer várias vezes na carta de Pedro. Em vários momentos, Pedro vai lembrar aos seus leitores, e a nós também, que somos estrangeiros. Nós somos estranhos neste mundo. Somos pessoas que não se enquadram neste mundo, irmãos. Nós somos o povo que ora: venha o teu reino. É o povo que deseja que esse reino venha, porque entende que está no lugar errado. Irmãos, entenda bem, meu querido. Nós estamos no lugar onde Deus não é adorado. Nós estamos em um mundo em que Deus não é glorificado. Nós estamos em uma terra, em um planeta, onde Deus não é obedecido. Nós estamos em um mundo onde Deus é desprezado. Nós estamos, em certos sentidos, deslocados. Nós somos peregrinos nesse mundo. O Senhor nos fez assim. Isso faz parte do seu plano. E por isso, irmãos, é que esse é um tópico que Pedro ele vai desenvolver muito, e ele vai bater muito e ratificar. A ideia é que se você se sente um estrangeiro dentro de casa, dentro do seu trabalho, na rua, na escola,
seja lá onde for, foi Deus que nos fez assim. Após o novo nascimento, Deus nos fez peregrinos, sem nos tirar da nossa casa, sem nos tirar da nossa cidade, sem nos tirar do nosso estado, sem nos levar para outro país. Essa peregrinação, ela se deu no momento que nós nascemos de novo. Ela é aqui e ela é aqui. Você nunca precisará sair de Caruaru para ser um peregrino e um estrangeiro. Deus fez isso quando você nasceu de novo, meu querido. Te dando uma origem que não é do lugar que tu nasceu. Essa carta, primeiramente, te ajuda a entender melhor a natureza de peregrinos. De fazer parte de um mundo e viver em outro mundo. Você é de um mundo, irmãos, e vive em outro mundo. Nós somos estrangeiros, vivendo em um mundo que não é nosso. Só é feliz aquele a quem o mundo inteiro é um país estranho. Só é feliz aquele a quem o mundo inteiro é um país estranho. Não importa onde você esteja, vai ser lugar estranho para você. No lugar que você nasceu e foi criado, é um lugar estranho para você. Se você nasceu de novo, Deus fez isso. Em primeiro lugar, o remetente da carta. Nós falamos dele um pouco. O remetente da carta, ele se apresenta aqui, versos 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Na época em que os livros eram escritos, os rolos eram escritos, o nome do remetente e do destinatário era informado logo de início. Logo no início do documento, era informado para que se soubesse com clareza de onde o texto procedia e a quem era enviado. Então Pedro segue uma coisa que era costume de sua época. E ele já começa se apresentando: Pedro, apóstolo de Jesus. Ele se apresenta aqui como apóstolo de Jesus Cristo. Ele está falando a partir daquilo que ele recebeu. Ele não se auto-intitula apóstolo, feito esses pseudos apóstolos de hoje em dia. Seu apostolado procede de Jesus. Não foi autodesignado. Pedro não se auto-intitulou apóstolo. Ele foi designado pelo Mestre Jesus. E enviado por aquele que tem autoridade sobre ele. Foi Jesus que o fez apóstolo. Não foi ele que mesmo fez. Pedro não passou em uma prova de apóstolos para ser apóstolo. Seu histórico de 3 anos e meio ao lado de Jesus indica mais demérito do que mérito. O fato de Pedro ser apóstolo de Jesus Cristo é pura graça, porque ele não tem mérito nenhum. Olha para a vida de Pedro. Pedro somos nós, oscilantes, vacilantes. É 8 ou 80. Ele graciosamente foi feito apóstolo. É verdade que Pedro tem autoridade apostólica, mas sua autoridade não é suprema ou despótica, de um déspota. Pois mesmo ele aqui nessa carta, ele se enxerga igual aos outros leitores. Portanto, a autoridade de Pedro, ela não é conquistada por honra, não foi conquistada por desempenho, porque o desempenho dele é nota 0. Mas na realidade foi graciosamente concedida por Jesus Cristo. Pedro, ele é um líder improvável, porque aos olhos humanos, quem escolheria Pedro? Nenhum de nós aqui. Só que Jesus, ele é o expert em pegar pessoas improváveis e tornar troféu da graça dele. Vamos apostar em pessoas que ninguém dá nada, irmãos. Porque é dessas pessoas que a graça de Deus faz resplandecer.
Quando você vê uma pessoa que ninguém dá nada por ela, aposte nela. Porque Deus pega as coisas, as loucas desse mundo, para confundir as sábias. Pedro, ele era um líder que ninguém aqui escolheria ele para ser. Pois Jesus o escolheu para ser. Paulo, tudo bem. Paulo era inteligente, tinha um cabedal intelectual, tinha uma bagagem de cultura acadêmica muito grande. Então qualquer um escolheria Paulo. Agora Pedro, olha o dedinho aqui, ninguém. Ele era quase um iletrado. Mas isso vem nos mostrar que dentro do reino de Deus há espaço para Pedros e há espaço para Paulos. Há espaço para aqueles que têm bacharel em teologia, pós-graduação em teologia, mas há espaço para aqueles semi-analfabetos também. E Deus usa do mesmo jeito. Isso é maravilhoso. E Pedro reconhece a nossa identidade, que nossa identidade é definida pelo que nós somos em Deus. E olhemos para duas palavras que compõem a nossa identidade. Nós vimos o remetente da carta. Pedro, apóstolo Jesus, agora ele vai falar agora dos destinatários a quem ele está escrevendo. Vê como é que eles chamam. Aos eleitos de Deus, peregrinos, ou em alguns vai dizer, forasteiros, dispersos. Eleitos e forasteiros, ou eleitos e peregrinos e forasteiros. No versos 1 do nosso texto petrino, o apóstolo chama seus leitores de eleitos e forasteiros. O primeiro título é a condição que nos foi concedida por Deus, enquanto o segundo é resultado dessa condição em relação ao mundo. Esses peregrinos, quem é esses peregrinos? Eles eram discípulos e discípulas de Jesus, que viviam em cidades pequenas e em pequenas vilas ao longo do que hoje nós chamamos que é a Turquia. Todos esses nomes aqui, Galácia, Capadócia, nós vimos isso semana passada, mas eu vou só ratificar. Galácia, Capadócia, Bitínia, Ásia, província, tudo isso é a Turquia, irmãos. E Pedro, a caminho de Roma, que nós vimos de onde ele escreveu de Roma, que metaforicamente ele chama de Babilônia. Pedro, a caminho de Roma, ele passa por essas regiões, e ele conheceu algumas dessas regiões, e algumas dessas comunidades, e conheceu pessoas dessa comunidade, e a palavra para entender quem eles eram, ele chama eles de dispersos. Dispersos. Por que Pedro aqui fala da dispersão? Isso lembra quando ele fala da dispersão, e se você viu a introdução semana passada, Pedro está usando o termo metafórico que era aplicado ao povo de Israel, e ele agora está aplicando à igreja. O povo que caminhava, que era peregrino lá no Antigo Testamento, ele usa termos do Antigo Testamento como geração eleita, nação santa, sacerdócio real, que estava lá no Antigo Testamento, ele pega e aplica agora a esse povo, que não agora pertence e veio de Abraão, mas é um povo que surgiu Cristo Jesus. Então sempre ele está usando metáfora para falar do outro povo. E aqui quando ele fala dispersos, ele novamente está usando uma metáfora, porque você vai saber que na dispersão judaica, que foi uma consequência do exílio babilônico no século 6 a.C., depois do exílio babilônico, muitos judeus, eles passaram a viver espalhados entre as nações. E é esse contexto que o apóstolo Pedro usa. Ele está pegando essa linguagem aqui e está aplicando agora à igreja. Eles estavam espalhados agora no mundo. E isso fica claro que ele está usando o termo metafórico, porque ao final da carta, ele informa que está escrevendo da Babilônia. Entenda que é metáfora o tempo todo, queridos. Lembra que os judeus foram no cativeiro babilônico, e agora ele pega Roma como símbolo da Babilônia, e agora está pegando agora os cristãos para fazer esse paralelo com o povo judeu que estava espalhado, e agora ele aplica isso à igreja. E onde ele está agora, ele está na Babilônia, que na realidade era Roma.
Não da cidade ou da região literalmente da Babilônia, mas de Roma, que era conhecida como Babilônia. O próprio Apocalipse trata Roma como Babilônia. Mas o que Pedro está dizendo é: olha, vocês são peregrinos. Vocês que são cristãos são esses peregrinos, discípulos de Jesus, que vivem espalhados por aquela região. E é isso que ele está dizendo. E esses são os tais peregrinos e forasteiros que ele vai chamar no capítulo 2, versos 11. Vê o que é que ele diz, 2:11. Ele diz assim, capítulo 2, versos 11. Ele vai chamar de estrangeiros e forasteiros. Ele diz assim, 2:11 de 1 de Pedro. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreia contra a alma. Novamente, peregrinos e forasteiros ou estrangeiros. Pode voltar para o capítulo 1, versos 1. Irmãos, o que é que esse texto tem a ensinar a nós? O público original era esse daqui, mas nós somos o público secundário. Queridos, nós precisamos ter uma consciência da jornada da nossa peregrinação neste mundo. Nós também, como esses aqui, a quem Pedro escreve, estamos numa jornada, estamos numa peregrinação e nós temos um destino. Isso nos faz lembrar que nós não somos deste mundo, mas nós estamos no mundo. E devemos viver para a glória de Deus neste mundo. E essa é uma peregrinação que não é geográfica. Entenda, meu irmão. Entenda que o termo é metafórico. Quando ele falou para esses camaradas, nenhum deles tinha saído de casa, nenhum deles estava vivendo em outra nação. Tudinho tinha nascido ali. Mas essa metáfora que Pedro está usando aqui é que para mostrar para eles leitores e para nós também que essa peregrinação, ela não é geográfica, ela é espiritual. Eles não saíram da região que eles nasceram, assim como nós não saímos. Mas espiritualmente, nós somos peregrinos. Nós estamos em um mundo caminhando rumo ao reino de Deus. Nós já entramos no reino de Deus, mas esse reino de Deus, ele não foi consumado. Ele falta ser consumado. E um dia esse reino, do qual nós estamos esperando, um dia será plenamente estabelecido aqui. E a pergunta que eu faço a você é: você tem consciência dessa peregrinação espiritual que você vive? Você tem se sentido confortável por aqui nessa terra? Está muito legal aqui, estou gostando desse mundo aqui. Você quando volta para a sua casa canta aquela música de Roberto Carlos, eu voltei para ficar porque aqui é o seu lugar. Não, meu querido, não é o seu lugar. E se é o seu lugar, você não é peregrino, coisa nenhuma. Esses daqui, eles viviam numa sociedade idólatra, pagã e hostil, rebelde à fé cristã. Esses irmãos, aqui a quem Pedro escreve, por nascimento eles não eram judeus, eles eram gentios. Isso significa que eles não nasceram debaixo dos ensinos das Sagradas Escrituras do Antigo Testamento. Eles não nasceram, eles não cresceram ouvindo a história de Abraão. Eles não cresceram ouvindo como Deus tirou Abraão de sua pátria, tira Abraão de sua terra, tira ele do seu povo e faz ele peregrinar como se não tivesse terra alguma. Eles não nasceram sabendo disso. Não, eles não conheciam a história de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eles não foram forjados com a cultura hebraica.
Eles foram ensinados e influenciados e crescidos com a cultura dos estoicos, que era uma corrente filosófica grega. Eles foram forjados, na verdade, com os epicuristas, os epicureus que Paulo discute com eles lá em Atenas, em Atos 17. Eles foram forjados com aqueles que fazem parte do pensamento romano, porque a Ásia Menor era dominada pelo Império Romano. A filosofia das escolas religiosas que eram filosóficas influenciavam eles. Esses peregrinos aqui, eles eram influenciados pelas religiões de mistérios. Eles cresceram assim. Eles eram influenciados por todo o sincretismo que havia entre a religiosidade latina e a religiosidade grega. Mas um dia o Evangelho os encontrou. Um dia Cristo os alcançou. Um dia eles nasceram de novo. E tudo mudou, irmãos. Aquele mundo que eles nasceram, que era o mundo que eles cresceram, não lhes pertence mais. Mas para eles terem esse sentimento de peregrino, eles precisaram escutar história daquelas pessoas que pregaram para eles, escutar histórias, e eles precisaram ouvir o Evangelho. Eles foram tão influenciados pela uma cultura pagã que se eu falar Paulo, esqueça Paulo, é Pedro. Aqui mesmo nesse capítulo, o próprio Pedro diz assim: olha, vocês não foram comprados por prata ou ouro, e com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, mas vocês foram resgatados do vosso fútil procedimento, da vossa vã maneira de viver. O que é que ele diz? Que por tradição os vossos pais os legaram, que vocês aprenderam dos vossos pais, aquela maneira fútil de viver. Foi assim que eles cresceram, nessa cultura. Mas o Evangelho alcançou eles. E tudo mudou. Aquele mundo que eles cresceram já não pertencia mais a eles. E eles tiveram que escutar. De quem pregou o Evangelho para ele, começou a falar das histórias do Antigo Testamento. E eles começaram a ouvir de que esse Deus que eles creram, lá no passado, escolheu um povo por meio de Abraão para manifestar a sua glória. E esse povo falha para com Deus. Esse povo é Israel. Então Deus, o que é que Deus fez? Enviou o seu Filho único ao mundo, para agora salvar todos aqueles que creem no seu nome. E todos aqueles que creem no nome de Jesus são esses peregrinos. E esse novo povo de Deus não é um povo feito com base em questão genética, não é um povo feito simplesmente na dinastia, mas é um povo que nasce do Evangelho, é um povo que é produto da cidade celestial. E esse povo que é chamado igreja, não importa mais se a pessoa é judia, se é gentia, se é grego ou romano, se é brasileiro ou alemão, se dobrar seus joelhos diante de Cristo, já não pertence mais a esse mundo. É isso que Pedro está querendo mostrar a eles. Irmãos, todos aqueles que encontraram o Evangelho não podem mais se sentir à vontade nesse mundo. Nós fomos despaisados, tirados do nosso país, e eu estou falando metaforicamente, e fomos empaisados, empatriados nas cidades dos céus. Vivemos em um mundo que nunca nos será agradável, nunca será confortável. Não é estranho não, meu querido, você se descobrir com uma origem que não é do lugar que você veio, descobrir que a razão pela qual você não cabe dentro desse mundo, não se encaixa nesse mundo, é porque não é possível. É porque você veio de outro lugar, e não no sentido que você veio, mas que algo aconteceu na sua mente e no seu coração, que já mostrou que você não é mais desse local. Você é estranho. E eles não precisaram sair para lugar nenhum para se tornar peregrinos e forasteiros. É uma metáfora. E é uma metáfora que só faz sentido quando alguém entende a história de como Deus forjou um povo lá no Antigo Testamento chamado Israel. Como Deus fez um povo chamando Abraão de uma cidade
e tornando peregrino ele forasteiro. Mas aqui Deus tira um povo. Mas esse tirar aqui do Novo Testamento não é um tirar físico, é um tirar metafórico. É quando nós nascemos de novo. Você continua no meio do povo que você vive, trabalhando com as pessoas que você trabalha, servindo publicamente na esfera que você serve, mas você se dá conta que não pertence mais a esse lugar. O Evangelho te tira, não tirando. Ele te tira, não tirando. Você não pode, irmãos, jamais apontar para nenhum lugar desse mundo e dizer: aqui eu encontrei o meu lugar. Aqui, vale salientar que Pedro não está mandando a gente correr para as montanhas, se afastar de todo mundo. Embora estejamos no mundo, nós não somos do mundo. Vivemos em um lugar que tem que ser, por natureza, estranhos a nós. Só que eu quero dizer a vocês que assim como esses peregrinos aqui, nós também vivemos em uma sociedade idólatra, pagã e que odeia a fé cristã. Não só era a sociedade de Roma. É a maior inocência achar que a nossa sociedade é uma sociedade cristã. Mentira, irmãos. É claro que alguns valores cristãos influenciam a sociedade, permeiam a nossa sociedade. Mas a nossa sociedade ela não é cristã. A nossa sociedade ela é idólatra, hostil à fé cristã. Assim como desses peregrinos aqui. Isso significa que viver de acordo com o Evangelho vai gerar alguns desafios e que pode resultar em sofrimento, que era o que aqueles irmãos a quem Pedro escreve essa carta estava passando. Mas nós, assim como eles, devemos viver vida digna do Evangelho de Jesus Cristo, independente das consequências que isso pode trazer, e assim testemunhar do Evangelho em meio a uma sociedade idólatra. Por sermos separados por Deus, o que é a igreja? A igreja é a palavra eclésia, chamado para fora, tirado para fora. Nós fomos separados para sermos povo de Deus. E isto causou uma ruptura. Santificação é isso, é afastamento, é um corte. Isso é santificação, irmãos. E ele vai falar daqui a pouco de santificação. Então, como Deus chamou esse povo, isso causou uma ruptura, causou um corte em relação ao mundo, que nos fez forasteiros. E esta condição de forasteiros, entenda que era residentes temporários em um país estrangeiro. Não entenda que você é um imigrante. Entenda imigrante no sentido de que qualquer lugar do mundo seja imigrante. Mas eu posso ser um imigrante, mas eu tenho uma terra de origem aqui nessa terra. Eu posso ir para outro lugar, mas eu digo, não, eu sou imigrante aqui, mas em outra parte do mundo eu sou cidadão. Não, nós somos imigrantes em qualquer parte desse mundo. Inclusive no nosso país, na nossa cidade. E isso fala muito sobre a nossa vinculação com esse mundo. Mais especificamente, os leitores são chamados de forasteiros da dispersão, diáspora, e um termo que se refere ao que aconteceu com os judeus quando foram espalhados fora de sua terra por ocasião do exílio assírio e babilônico. E Pedro aplica isso para nós. Queridos, só para fechar essa questão dos peregrinos e forasteiros, quem aqui já assistiu reportagem, documentário sobre trabalhos que as pessoas fazem na imigração? Alguém já viu como é que funciona? O trabalho de imigração, irmãos, chega o estrangeiro em um país e ele vai passar pelaquela imigração. E na imigração, eles precisam justificar o que é que ele vai fazer naquele país. Em alguns países específicos, isso é feito, essa triagem é feita para impedir uma imigração ilegal para aquele país. Então,
Quando os estrangeiros chegam naquele país, vai passar pela imigração ali, quem faz esse trabalho de imigração começa a fazer diversas perguntas. O que é que você veio fazer aqui? Ah, eu vim fazer turismo. Ah, eu vim visitar um parente. E aí ele começa a fazer uma série de perguntas. E essa série de perguntas que ele vai fazendo é para ver se o que você está falando é verdade. Se de repente você não está mentindo. Está falando que vai fazer turismo, mas na verdade você quer morar ali ilegalmente naquele país. Só que esses caras que trabalham na imigração, eles são expert em pegar mentiras. Os caras são fera para descobrir mentiras. E o que é que você veio fazer aqui mesmo? Aí eu vim fazer turismo. Quanto tempo você vai ficar aqui fazendo turismo? Aí o cara diz assim, eu vim passar, não, é só uma semana. Aí quando ele olha que tem 4 malas gigantescas. Ou se não, eles fazem assim, você vai para onde mesmo? Aí o cara diz assim, não, eu vim aqui só para vir para a praia. Aí ele olha a bagagem do cara, só roupa de frio. E aí eles começam a pegar essas pessoas, já colocar essas mentiras e já não permitir o acesso dessa pessoa. Queridos, trazendo essa ilustração para nós aqui, imagina uma gigantesca imigração da terra. Não é a imigração de um país, é a imigração da terra. E você fosse passar pela imigração da terra. E ao ser perguntado, dissesse assim, o que é que você está fazendo aqui? E aí, quanto tempo você vai ficar aqui, nesse lugar chamado terra? E geralmente nós, os remidos, né, nós temos a resposta certa. Ah, eu não sou daqui. Meu propósito é glorificar a Deus, é manifestar a glória de Deus para as pessoas que é dessa terra, para que essas pessoas se tornem desse país, de onde eu sou, desse país, se tornem cidadão do céu. Mas aí a imigração da terra olha para a sua bagagem e diz, olha, isso não é coerente com o que você diz. Você diz ser peregrino. Você diz ser forasteiro, você diz que é de outro lugar. Mas a sua bagagem está mostrando ao contrário. Peregrinos são pessoas que só estão de passagem. Elas não investem no país que não é dela. Estão só passando por esse lugar. Você diz que vem falar de Cristo, vem falar de Deus para as pessoas, mas a sua vida, suas preocupações e suas prioridades e planejamento só é para aqui, para a terra. Você seria aprovado na imigração da terra se alguém olhasse para a sua bagagem, pelos teus planos, para as tuas prioridades? Ou a sua vida é igualzinha a um pagão que só pensa as coisas aqui da terra? Se botar você e um ímpio que não tem Cristo, dá a mesma coisa, porque ambiciona as mesmas coisas, prioriza as mesmas coisas e busca as mesmas coisas. Você que diz que é peregrino, mas que na verdade sua vida é igualzinho a todos os que são daqui da terra. Você seria barrado nesse tipo de imigração? Interessante porque uma das coisas que a gente mais luta na vida cristã, constantemente, é que nós nos esquecemos da nossa identidade como cristãos peregrinos e começamos a agir como se fôssemos daqui. E ele diz aqui, eleitos peregrinos dispersos, versos 1, no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província, na Ásia e na Bitínia. Aqui, Pedro lembra, e eu quero lembrar aqui a vocês, ratifico isso, que a Ásia aqui, se você tem uma noção de mapa, a Ásia aqui não é o continente asiático. A Ásia aqui é uma província que hoje é a Turquia. Era uma área da Turquia a quem Pedro escreve. Então, essa carta, nós vimos semana passada, foi enviada por Pedro, e a pessoa que levou essa carta foi Silvano, está lá no capítulo 5. E Silvano é citado lá no capítulo 5, ele que teve que fazer esse percurso nesses lugares aqui que Pedro está citando. E quando ele cita Ponto, Galácia, Capadócia, província da Ásia e Bitínia, talvez foi essa sequência, seria o percurso que aquele amigo de Pedro chamado Silvano estava com essa carta, deveria fazer todo esse roteiro.
Quer conhecer um lugar legal, de terras bíblicas? Conheça a Turquia, não só Israel. A Turquia é um lugar bom. Se vocês quiserem pagar uma passagem, eu aceito para ir para lá, viu, irmão? Não reclamo não acho ruim. Se quiser, pode me mandar para lá, eu estou aceitando. Para ir para a Turquia conhecer as terras bíblicas. Vamos para o versos 2. A minha diz escolhidos, a de vocês talvez diga eleitos. Escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra da santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Pedro deixa claro, eu não sei se vocês perceberam, meu querido, tem que ter percebido. Pedro está deixando claro nesses versos 2, que a obra da salvação é uma obra exclusiva do Deus Trino. Ele fala do Pai, ele fala do Espírito, e ele fala de Cristo Jesus. Irmãos, não fique com raiva de mim, mas eu não tenho dúvida, irmãos. Se eu fizesse uma prova aberta aqui, para vocês falarem da Trindade, a maioria de vocês, eu não levo a mal não, talvez não saberia responder. Porque nós, quando vai falar da Trindade, o que é que nós dizemos da Trindade? Quem defende a Trindade, defende que quem morreu na cruz foi o Pai. Não diga isso não, meu irmão. Não diga isso não. Vai estudar, não comece a repetir o que as pessoas dizem. Eu já disse isso lá na missão antiga, eu digo aqui. Se você é alguém que diz assim, olha, a Trindade defende que Jesus é o Pai e que o Pai é Jesus e que eles são a mesma pessoa. Não diga isso não, porque se você estudar, você vai saber que a Trindade não diz isso. Talvez você esteja repetindo algo que você ouviu de alguém e nunca estudou. Porque eu já fiz isso também, entendeu? Eu sempre dizia, os defensores da Trindade diz que, como é que pode? Se o Pai gritou da cruz, Deus meu, se Jesus gritou da cruz, Deus meu, como, por que me abandonaste? Quem era que estava lá? Meu querido, a Trindade defende justamente isso, que são pessoas distintas. Então não pague o mico, não fique repetindo coisas sem você ter estudado. Vá estudar, meu irmão. Não vá conferir do que eu digo não, vá verificar, para você não ser um papagaio repetindo o que os outros dizem. Eu conheço um irmão, que a maioria de vocês conhece, aí eu estava conversando com ele, ele disse, não, nós defendemos não a Trindade, nós defendemos a triunidade, porque a Trindade defende que o Pai e o Filho é a mesma pessoa. Eu olhei assim, eu fiquei com vergonha dele, de tanta burrice e ao mesmo tempo de tanta arrogância, que sabe o que é que ele disse? Ele disse assim, e nessa mesma conversa ele disse, olha, tem um... Ele não é daqui da igreja não, tá? Tem um jovenzinho, Rafael, lá na minha igreja pregando, ele está fazendo seminário, mas eu tenho que ter cuidado, né? Porque o cara está fazendo seminário, eu digo, o cara falando umas besteiras dessa e achando que seminário prejudica. Meu irmão, o cara que é contra seminário, ele é um burro. Quem não quer que tu estude teologia é Satanás. O cara criticando teologia, mas estava com problema teológico e dizendo que a Trindade... Meu irmão, não é isso, vai estudar. Tu sabe quem é que diz que o Pai e o Filho é a mesma pessoa? Não é a Trindade, é unicismo, o nome diz. Unicismo, não é Trindade. Unicismo defende que ora o Pai aparece como Filho, ora aparece como Espírito Santo, ora aparece como Deus. É uma pessoa que fica... fazendo várias manifestações. Quem defende isso não é Trindade, meu amigo, é unicismo. Quem defende isso é aquele grupo de louvor chamado Voz da Verdade. O Voz da Verdade, ele defende isso, que quem morreu na cruz foi o Pai e que o Pai e o Filho eles são a mesma pessoa. Isso sim é unicismo. Então comece a dar os nomes certos às coisas, para você não estar pagando mico. Eu nem quis perguntar porque ele ia ficar com vergonha, porque 2 perguntas que eu fizesse eu sabia que ele não ia estudar nada, porque só... Irmãos, quando começa a falar, a pessoa já sabe que o cara não estudou, não leu nenhum artigo. Eu digo, eu já sei de quem ele está repetindo, de quem ele aprendeu. Eu já conheço a raiz disso daí. Eu digo, não, deixa ele para lá, porque não vale nem a pena, para não estragar aqui o almoço. Aqui, Pedro está nos ensinando, deixando claro, que a obra da salvação é obra exclusiva do Deus Trino, e não do fruto do Espírito Santo, e não do fruto do merecimento humano. Ele fala do Pai... Ele fala do Espírito Santo e ele fala do Filho aqui. Nós precisamos, irmãos, crescer no conhecimento e no entendimento da inter-relação que há na obra trinitariana da redenção.
Estude o que é trindade econômica, o que é trindade econômica e trindade ontológica. Se eu puder, pergunta, irmão, o que é trindade econômica, o que é trindade ontológica? Não é desprezando, irmãos. Não é desprezando, mas as pessoas não sabem. E critica sem saber. Por quê? Porque é papagaios que repetem o que os outros dizem, mas não leram meia folha de um livro. Não estudaram concílios, não estudaram nada, aí ficam repetindo o que as pessoas dizem. Meu querido, deixa eu deixar claro a vocês. Nenhuma das pessoas agem sozinhas, nem na criação, nem na providência, e muito menos na redenção. A obra da salvação, de acordo com os versos 2, ela é uma obra trinitariana. E Pedro vai repetir isso não só nos versos 2. Veja os versos 3. Bendito seja quem? O Deus e Pai de quem? Nós temos quantas pessoas aqui? Quantas? 2. Vá para o versos 12. A eles foi revelado que estavam ministrando, não para si próprio, mas para vocês, quando falaram das coisas que lhes agora são anunciadas por meio daqueles que pregaram o Evangelho. Pelo quê? O tempo todo, irmãos. Na criação, Deus não agiu sozinho. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. No batismo de Jesus, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Na oração é a mesma coisa. Eu orar a Deus Pai, em nome do Deus Filho. E quem é que leva minhas orações com gemidos inexprimíveis? O Espírito Santo. Que detalhe, viu? É Deus. Se você, meu querido, tem dúvida que o Espírito Santo é Deus, lhe ensinaram errado, e digo mais, você está mais parecido com a testemunha de Jeová do que a fé cristã. Porque quem nega a divindade do Espírito Santo, sabe quem é? É a testemunha de Jeová. O Espírito Santo, ele é divino. Se te ensinaram que ele não é divino, mentiram para ti. E eu mostro, e se vocês tiverem dúvida, no final do culto pode me chamar, que eu mostro nas Sagradas Escrituras aqui para vocês. Mas agora é tempo de avançar. E aí você vai perceber que o versos 2 diz que os peregrinos não somente fazem parte do plano do Pai, mas do Filho e do Espírito. Aí ele diz assim, a minha diz, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus. A de vocês diz pré-conhecimento de Deus ou presciência? É a mesma coisa, irmãos. O que é presciência? A palavra grega para presciência, no versos 2, não significa informação prévia que se tem. Deus sabe todas as coisas previamente, é óbvio que Ele sabe. Mas eu acredito que Pedro não esteja falando apenas de informação antecipada. Porque tem muitas pessoas que dizem assim, não, presciência, pré-conhecimento é formação antecipada. É também, mas eu não creio que só seja isso. Deus sabe todas as coisas previamente, é óbvio que Ele sabe. Mas acredito que Pedro não esteja falando apenas de informação antecipada. Não é só apenas uma previsão do futuro. Não é só um prever o futuro. Não é só ver algo de maneira antecipada. Como se Deus ligasse uma televisão e dissesse assim, televisão, me mostra o que vai acontecer no futuro. Ó céus, me mostra o que vai acontecer no futuro. Para você entender o que é presciência ou pré-conhecimento, você tem que entender o que significa conhecimento no Novo Testamento e ao longo da Bíblia, até no Antigo Testamento, por exemplo. Porque na Bíblia, conhecer implica relacionamento. Conhecimento na Bíblia implica intimidade. Por exemplo, Gênesis 2, diz assim, Adão conheceu Eva, sua mulher. Vocês acham que conhecer ali é o quê? Adão acordou de manhã e disse, bom dia, prazer, meu nome é Adão e o teu é Eva. Não, sabe o que é conhecer ali? É relação sexual de intimidade. Por isso que ele diz, Adão conheceu a sua mulher Eva e deu à luz um filho. O conhecer ali não é saber, oi Eva, não, ali era relação de intimidade. Conhecer, se você estudar, eu dou até uns exercícios para vocês estudarem toda a semana. Pega a palavra conhecer ou conhecimento, uma chave bíblica, e começa a analisar o que significa conhecer, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Conhecer no contexto judaico não é saber apenas informações, é uma relação de aliança, é um conhecer íntimo. Por exemplo, Jesus diz que vai dizer lá no dia do juízo final, ele diz assim, naquele dia eu lhes direi abertamente, ou seja, na frente de todos, nunca vos conheci. Aí eu pergunto,
Jesus onisciente, já com corpo glorioso no dia do juízo final, quer dizer que ele não conhece, não é? Como é que o onisciente diz que nunca vos conheci? Me diga, me explica o negócio dele. Ele, onisciente, diz que nunca vos conheceu. Quer dizer que ele não conheceu os caras? Claro que ele conheceu, se ele está julgando os caras justamente por causa das iniquidades que ele cometeu. Se ele diz assim, aí você diz assim, oxe, o onisciente dizendo que nunca vos conheci, vai descobrir, estudar o que é conhecer? Meu querido, quando Jesus diz, nunca vos conheci, lá no dia do juízo, quando ele vai condenar os hipócritas, a continuidade dos versos vai dizer que ele quer distância, separação dos que praticam iniquidade. Conhecer, sabe o que é ali? Relação de aliança. Vocês não pertencem a mim. Ele é onisciente, ele sabe tudo, irmãos, de todos, ele sabe da vida do ímpio, do crente. Mas quando ele diz, eu não vos conheço, não é apenas mera informação, porque mera informação Jesus sabe de todo mundo. Mas quando ele diz, vos conheci, vocês não pertencem a mim. E será que ao dizer, nunca vos conheci, Jesus não sabia o que eram essas pessoas? Claro que não. Jesus sabe o que eles fazem e não os aprova. Mas quando ele diz, nunca vos conheci, ele está dizendo, você não tem aliança comigo, vocês não são meus. Portanto, entenda que conhecer na mentalidade judaica é envolvimento íntimo, de afeto, de amor com alguém. Por exemplo, outra palavra conhecer na Bíblia, para a gente ver que não é só apenas saber das informações, mas envolve algo melhor. Por exemplo, a Bíblia vai dizer que José, que Jesus nasceu da Virgem Maria, né? Aí a Bíblia diz que José não conheceu Maria enquanto ela não deu à luz o filho. Será que o texto está querendo dizer assim que José não sabia quem era Maria antes? O que é que o texto está querendo dizer? Que ele não conheceu ela antes que Jesus nascesse. O que é o conhecer ali? Relação sexual. Conhecer, intimidade. Conhecer, portanto, é amar intimamente. Se nós somos conhecidos no pré-conhecimento de Deus, significa que nós somos amados por Ele desde a eternidade. É isso que Pedro está querendo mostrar. E um texto, como é que eu sei, como é que nós sabemos que presciência não é apenas prever, mas é uma relação de intimidade? Capítulo 1, versículo 19 e 20. Vamos olhar aqui. Capítulo 1, versículo 19 e 20. Aliás, 19 e 20, então, 18 e 19. Vamos ver aqui. Vê o que é que diz aqui, capítulo 1, versículo 18. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos de sua vã maneira de viver, transmitida pelos seus antepassados. Vê agora o verso 19. Mas, pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Veja agora o versos 20, viu? Conhecido. Quando foi que ele foi conhecido? Hein, irmãos? Ele foi conhecido antes da fundação do mundo. O verbo conhecido aqui é prognosco no grego. É da mesma raiz do substantivo presciência do capítulo 1, versículo 2. Pedro não está dizendo aqui simplesmente que o pai tinha informação do filho. Não, o que Pedro está dizendo aqui, e Pedro não está querendo dizer, é porque Deus conhecia Jesus antes da eternidade. Não faz parte do seu argumento aqui. O que Pedro está dizendo é que Deus amorosamente determinou, aprovou o que Cristo faria ainda na eternidade. E essa obra redentora que foi desejada por Deus desde a fundação do mundo, mas foi manifestada nos últimos tempos. Ele diz, foi conhecida antes da fundação do mundo, mas manifestada nesses últimos tempos. Veja que presciência não é só apenas conhecer. Veja essa palavra presciência, ela aparece lá em Atos. Pedro mesmo vai citar ela lá em Atos. Veja a palavra presciência lá em Atos. Atos capítulo 2, versículo 23. (2, 23 de Atos). Pedro novamente usa a palavra presciência. Ele está falando de Jesus aqui no versos 23. Veja o que é que ele diz. 2, 23. Posso ler? Todos encontraram Atos 2, 23? Este homem, ele está falando de Jesus, este homem foi entregue
por propósito determinado e que, irmãos? Pré-conhecimento ou presciência de Deus. E vocês, com a ajuda de homens, mataram. O que o texto está dizendo é que Jesus foi entregue pelo pré-conhecimento de Deus, pela presciência de Deus. Irmãos, às vezes, a gente trata Deus que parece mais um Deus grego, que é um Deus que parece que vai descobrindo as coisas. Os próximos episódios, é um Deus que parece que vai fazendo as coisas de improviso. Meu querido, deixa eu lhe dizer uma coisa. Mas está falando de Deus ou de Zeus? Você está falando do eterno? Meu irmão, nós não estamos falando de Baal, não, que diz assim, será o que é que vai acontecer? Meu irmão, aqui não é o gênio da lâmpada mágica, aqui é o Deus eterno, que nada pega ele de surpresa. Quando Pedro diz que o sangue do Cordeiro foi conhecido antes da fundação do mundo, muitas pessoas acham que o plano da salvação é uma espécie de costura, de remendo e de band-aid que Deus vai fazendo na medida que as estripulias humanas vão acontecendo. Aí Deus fica assim, ó, lá na eternidade, aí criou, aí Deus fica assim, eita, Adão vai pecar, eita meu Deus, lá vai Adão, aí fica assim, ó, ruim das ruins, não Adão, não, ai Adão fizesse isso, pô. Aí Jesus olha assim, poxa, pecaram, o que é que a gente vai fazer agora? Ligar para o 190, 192, os caras pensam que é um Deus que vai descobrindo as coisas assim. Meu irmão, se você pensar assim, você está engateando no pensamento. Nada pega Deus de surpresa. Nada, meu querido. Deixa eu dizer uma coisa a vocês. Deus sabia da nossa queda desde sempre. Ele sabia da nossa traição desde sempre. E para nos criar, para nos manter e para nos resgatar, Ele teria que satisfazer sua justiça. E Deus sabia que desde sempre Ele seria traído por nós. E aí, qual era a primeira coisa que Deus tinha que fazer por nós se realmente Ele decidisse manter a perspectiva da criação? O que é que Ele deveria fazer? Ele tinha que nos perdoar a priori, irmãos. Ele tinha que liberar perdão para nós desde a fundação do mundo. Porque de fato, se você for olhar as Sagradas Escrituras, o movimento ele é triplo. E que a gente pode sintetizar esse movimento triplo da seguinte maneira. É como se o Pai, o Filho e o Espírito Santo tivesse dito, haja perdão. E em segundo lugar, haja cruz. E finalmente, porque finalmente valeu a pena ter criado, ele dissesse, haja luz. Então imagine, eu quero aqui pedir uma licença poética. Claro, é licença poética, tá? Não se fala assim do Deus eterno, nem do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas imagine o conselho das três pessoas antes de criar o mundo, antes de criar o universo, das três pessoas eternas. Lembrando, é uma licença poética. E o Pai diz assim, antes de criar, viu? Antes de criar céus, terra, anjo, não existia nada, só os três. Ele disse assim, olha, eis aqui o plano da criação. Aí o Espírito Santo diz, mas nós vamos criar os seres humanos com poder de decisão. E o Pai respondesse, sim, vamos criar porque somos seres que têm arbítrio. E eles serão criados à nossa imagem e semelhança. Vamos conceder-lhes o arbítrio. Aí o Espírito Santo diz, mas eles vão se voltar contra nós. Eles vão se voltar contra nós. E se eles se voltar contra nós, eles terão que deixar de existir, porque é em nós que eles viverão, é em nós que eles moverão e é em nós que eles existirão. E aí se eles rompem conosco, não tem mais lugar para eles viver, não tem lugar mais para se mover, não tem lugar mais para existir. Eles têm que deixar de existir. E juntamente com ele, todas as miríades de criaturas que nós vamos criar para a existência deles. Não vale a pena criar. Aí o Pai diz assim, mas nós já os amamos. Nós já os amamos. Aí o Espírito Santo diz, mas não vale a pena, eles vão se voltar contra nós. Eles vão se rebelar contra nós. Aí o Pai diz, mas nós podemos bancar isso.
Aí o Espírito diz: bancar isso custa muito caro. Vai custar muito caro. Para bancar isso, um de nós tem de abandonar a glória agora, abrir mão das prerrogativas divinas agora, tem que se oferecer no lugar deles para satisfazer o princípio da justiça. E depois vai ter que entrar na história deles, se tornar um deles, triunfar onde eles fracassaram e então oferecer-se como sacrifício para que eles percebam então o quanto custou a existência deles. E essa oferta de sacrifício tem que ser feita da forma mais cruel e mais horrenda possível, para que eles tenham noção o que foi aberto mão antes da fundação do mundo, para que eles pudessem ter vindo ao mundo e para que eles pudessem saber o preço que se pagou para haver mundo. E o filho, que estava participando daquela reunião o tempo todo, disse: eu vou. E naquele instante, o Deus Filho se fez o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, por causa disso, por causa desse sacrifício prévio, todas as coisas foram criadas. Por causa do sacrifício do Cordeiro, todas as coisas foram sustentadas por causa do santo sacrifício de Jesus. E todas as coisas foram criadas por eles, e todas as coisas foram criadas para ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Sem o sacrifício do sangue de Jesus, antes da fundação do mundo, não dava para criar, não dava para sustentar e não dava para resgatar a criação. Então o Filho se entregou. E por que ele se entregou? Porque a Trindade decidiu, antes da fundação do mundo, que iria nos perdoar a priori. É como se as três pessoas eternas dissessem: bom, diante dessa traição já sabida, o que é que nós vamos fazer? E as três pessoas, uníssono, em uma só voz, dissessem: haja perdão. Antes de criar, haja perdão. Nós os perdoamos, nós perdoamos eles. E isso ecoa na cruz. Pois a cruz foi a ratificação do que tinha sido acordado antes da fundação do mundo. Eles estão perdoados. Por isso a humanidade foi criada, por isso que a humanidade foi mantida e por isso que a humanidade é resgatada, por causa do sangue de Cristo. O sangue de Cristo é o remédio prévio. Deus fica sabendo da doença e imediatamente Ele põe em ação. E a ação que Ele coloca, as Escrituras vocês acabaram de ler em 1 de Pedro, que diz que o sangue de Cristo foi conhecido e efetivo desde antes da fundação do mundo. Deus não nos carrega na sua santidade, porque Deus não pode carregar pecadores na sua santidade. A santidade de Deus necessariamente tinha que nos expelir para o nada, o que seria a nossa destruição. O Deus Trino nos carrega no santo sacrifício do seu Filho Jesus. É o custo da nossa existência. Então a primeira coisa que Deus fez antes de qualquer coisa foi liberar perdão. E porque Deus disse: haja perdão, a Trindade naturalmente, por decorrência disso, disse: haja cruz, se deseja cruz, haja luz. A justiça tem que ser satisfeita. Imagine uma balança em que os pratos estejam nivelados, essas balanças de pratos. Às vezes a gente tem a impressão de que quando nós entramos no mundo, quando o mundo foi criado, os pratos na história estavam assim. E que ao pecar, fez isso aqui, ó. Como se os pratos batessem no chão. Meu querido, deixa eu dizer uma coisa a vocês. Se os pratos tivessem nivelados quando o mundo foi criado e tivesse batido no chão, meu querido, se tivesse batido no solo, vamos usar essa linguagem metafórica, não tinha mais nada aqui não, meu irmão. Não tinha mais nada. Mas não é verdade que os pratos estavam nivelados. Quando nós entramos na história da humanidade, os pratos estavam assim, meu querido. Aqui é o sacrifício do sangue de Jesus. E estava assim. E com a queda fez isso aqui. Foi isso que foi feito.
Nós não entramos com os pratos na balança nessa disposição. Nós entramos na história com assim, meu querido, o sacrifício do cordeiro e a criação aqui. E houve a queda. E houve o nivelamento dos pratos. Haja perdão, haja cruz, para que então apareça lá em Gênesis, haja luz. Então, porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo disse, haja perdão, naturalmente por decorrência disse, haja cruz, porque a justiça tinha que ser satisfeita, então haja luz. A cruz vem antes de todas as coisas e, portanto, vem antes de todas as quedas. Qualquer que tenha sido a queda, já caiu sob o signo da graça de Deus. A redenção vem antes da criação. Meu querido, olhe, se você acha que a redenção vem depois da criação, então eu vou te falar, esse teu Deus é um Deus que fica costurando as coisas de última hora, botando um rambão, um remendo, um band-aid, um durepox para consertar. Esse não é meu Deus não, brother. Isso para mim é patético. Um Deus que vai consertar. Isso é a mesa do nosso trabalho, né? Vem as coisas, aí vem, eita, vamos consertar isso, aí daqui a pouco conserta outra coisa. Isso é a nossa vida. É os decretos dos homens na pandemia. Bota um decreto, aí depois bota outro, não termina o decreto, aí um decreto em cima do decreto, e vai fazendo as coisas assim. Esse remendo, esse band-aid. Eu queria tirar isso da sua cabeça. Isso é engatear no pensamento. A redenção vem antes de todas as coisas. E Deus não é um Deus que fica costurando, remendando, durepox, superbonde, por causa das estripulias humanas. Isso aí é Dagon, Baal, o grande eu sou, o eterno, que não está dentro do tempo, que criou o tempo. Nada pega ele de surpresa. A redenção não é uma costura que Deus fez de última hora, um remendo, um band-aid. A última ilustração, eu dei essa, quero dar outra para ficar mais claro. Imagine que chegou as 3 pessoas da Trindade, se reuniram. Estou dando outra ilustração aqui. E o Pai amou o seu povo antes da fundação do mundo. Ele amou com amor eterno. Só que ele disse, eles vão cair em pecado. Eles vão falhar e vão para a lama. E vão viver na iniquidade, mas eu os amo. Como é que pode acontecer isso? Como é que eles vão ser resgatados? Então o filho diz assim, eis-me aqui, envia-me a mim. O filho diz, eu estou pronto para casar com essa igreja, casar com esse povo. Aí lá vem a verdade e a lei. E a justiça se apresenta e diz, esse casamento não pode acontecer. Mas por que não pode acontecer esse casamento? Porque a lei diz, eu vou ser desonrada. E como pode haver salvação se a lei é desonrada? A justiça diz, ora, se a lei é desonrada, a justiça não foi satisfeita. Então é impossível haver esse casamento. E a verdade bate o martelo dizendo, concordo com os dois, não pode haver esse matrimônio. Então o filho chega pela segunda vez e diz, eu vou cumprir a lei no lugar dela, vou satisfazer a justiça de Deus e eu vou resgatá-la da morte. Aí a lei diz, se for assim, ok. A justiça diz, tudo bem, então está acordado. E a verdade então diz, havendo acordo, está selado o acordo. O problema disso tudo é que a igreja, o povo, não sabe nada dessa história. Aquele povo a quem Deus vai casar, que Jesus vai casar, não está sabendo nada disso. Isso foi feito um acordo na eternidade, ninguém sabe disso. Só foi feito entre eles na eternidade. E o Espírito Santo disse, eu vou. Como? Assim que o Filho voltar e cumprir toda a obra da parte de Deus, eu vou da parte do Filho e da parte do Pai. E eu vou conquistar, e eu vou amar essa igreja e casar. E eu vou chegar no ouvido dela, e vou anunciar a ela que Cristo Jesus é aquele que cumpriu a lei, e que é poderoso para resgatá-la. E eu vou convencê-la que ela está em pecado, e que ela precisa de Jesus. E aí eu vou enviar pregadores, eles vão pregar, anunciar o evangelho, e eu vou falar aos corações, nas câmaras secretas, e eu vou convencer ela. Então está selado o acordo. E assim foi feito, o pacto foi realizado, e assim aconteceu e acontece na história do plano da redenção. O maravilhoso do evangelho é que ele expande a nossa mente, enquanto nos convida a pensar sobre as coisas anteriores à fundação do mundo, nas coisas eternas. Então,
vamos voltar lá para Pedro 1, para nós fecharmos essa noite, que eu já passei do tempo. Pedro 1. Ficou claro aqui pré-conhecimento? Espero que sim. Se não for, não tenho mais o que fazer. Versos 2. Escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra da santificação do Espírito Santo para a obediência da fé de Jesus Cristo, a aspersão do sangue. Meus irmãos, essa separação aqui, essa santificação, essa separação, Deus nos separa. E essa aspersão do sangue de Jesus, lembrando, Pedro sempre está tratando de coisas do Antigo Testamento. Então essa ideia de aspergir com sangue é uma figura que estava lá desde o Antigo Testamento. Meus queridos, só quero 3 minutos para dizer o seguinte. Eu queria trabalhar mais nessa parte de obra de santificação do Espírito, obediência de Jesus Cristo, mas eu só quero dizer que nós somos peregrinos exilados. Isso deveria dizer muito das nossas relações, isso deveria dizer muito das nossas escolhas, das nossas preferências, sobre as nossas paixões. Entenda bem, meu querido, nós somos estranhos em relação a esse mundo que nós temos. Nós somos tão estranhos que nós falamos com Deus imutável. Imagina o pagão. Lá na época de Roma, sabe o que é que ele dizia? Olha, o nosso Deus está aqui, ó, dá conta. E cadê os Deus de vocês? Tem não, um Deus invisível. Sabe o que é que eles disseram? Que os cristãos eram ateus, porque não tinham imagem de um Deus. Nós somos estranhos, irmãos. Estou aqui, ó, no ônibus. Não, estou falando com Deus. Cadê esse teu Deus? Não, está no céu. Nós somos estranhos para eles. Quando nós temos consciência de que nós somos peregrinos nessa terra, nós não nos apegamos às coisas aqui que nós temos. E aí a gente pode abrir a nossa casa para receber pessoa, empresta carro, não existe um apego demasiado às coisas aqui, porque o nosso senso de peregrinação é ativo. Quem é muito apegado às coisas materiais, pode ter certeza, se ele for um remido, ele não tem senso de peregrinação, e talvez nem seja, né? Se for um remido, meu Deus do céu, tem que ter misericórdia. Porque não tem nada, tipo, aqui é meu lugar. Tudo o que eu preciso está aqui. Pessoas que têm essa noção são pessoas que perderam o senso de peregrinação. Nós somos peregrinos e exilados. Isso tem que falar muito das nossas relações. O que é que aquece, irmão, teu coração, as tuas emoções? O que é realmente empolgante para você? As coisas aqui ou as coisas eternas? Entenda bem, meu querido. A gente nunca vai se encaixar nesse mundo. Mas não vai mesmo, querido. E se você se encaixa muito bem nesse mundo, provavelmente você é dele. Só é feliz aquele para quem o mundo inteiro é como um país estranho. Ele é feliz porque nada mais lhe prende. Nada mais lhe aprisiona. E se eu não tiver um carro? E se eu não passar no vestibular? E se eu não conseguir casar? E se eu não quiser ter filho? E se eu não conseguir ter filho? E se eu não prosperar? E se eu não ser alguém na vida? E se eu não conseguir isso e aquilo? E se durante minha vida eu não experimentar isso e aquilo que eu gostaria de experimentar? Tudo bem, brother. Quem tem a eternidade no coração não tem medo de perder essas coisas. Você não é daqui mesmo. Esse não é seu lugar. Por que essas coisas lhe prendem? O que é que está te enraizando aqui nesse mundo, hein, brother? Queridos, você é peregrino mesmo? Você nasceu de novo? Que você mostre isso pela sua prática e pela sua vida. E que Deus tenha misericórdia de nós amarmos tantos o mundo, que não é nosso. E que nós não ficamos. Que Deus tenha misericórdia de todas as vezes, cristão, que tu ficasse frustrado porque uma coisa aqui na terra deu errado para tu. Que Deus te perdoe desse pecado. Porque eu nunca vi um peregrino estar frustrado porque uma coisa deu errado num país que não é dele. Que Deus perdoe o teu pecado de frustração porque não teve sucesso nessa terra que Cristo foi rejeitado. Tu quer sucesso aqui, brother? Então, tu não é desse grupo aqui que Pedro diz não, peregrino não, tá? Tu não anda na obediência do Espírito Santo? Tu não é peregrino não, brother, tu nem nasceu de novo. Tu é apegado mesmo aqui, tu gosta dessas coisas aqui? Então, meu chapa, talvez aqui, peregrino e forasteiro, talvez tu não seja desse grupo não, viu? Esteja no lugar errado.
Talvez teu lugar tem que estar ali, ó, no pátio do forró, com os ímpios. Mas tu não faz parte dos peregrinos. Examina teu coração e vê se tu de fato nasceu de novo. Deus abençoe a vida de vocês. Semana que vem a gente continua.